Capítulo 3. Nora. Deitada na cama do sótão, eu penso no garoto, Oliver Huntsman. A maneira como seus olhos se voltavam para os meus quando eu falava, e pairavam ali, um verde maduro, que me lembrava a grama que brota no solo na primavera. Havia bondade naqueles olhos. A maneira como seu cabelo molhado ia secando em ondinhas delicadas em volta das orelhas. A maneira como segurava a respiração logo antes de falar, medindo cada palavra, cada sílaba. A maneira como meu coração subiu pela garganta e me deixou zonza. Um sentimento que tentei conter, ignorar, mas não consegui. Penso no bosque, quando o encontrei na neve. Como seus olhos se abriram, as partes brancas como casca de ovos partidas. O medo estremecendo em seus lábios. O que ele viu naquele bosque? Por que a floresta permitiu que ele vivesse? Queria poder abri-lo, arrancar sua armadura e ver o que aquele garoto esconde dentro de si. Agora, ele dorme lá embaixo, e sei que nem o calor da lareira vai aquecer o frio de sua carne, ou vai curar o que o atormenta. Ele precisa de remédios, não do tipo que se encontra em uma sala branca de um prédio branco esterilizado, prescrito por pessoas de jalecos brancos. Ele precisa de remédios da floresta. A única maneira de curar o frio causado pela floresta é usar um remédio que cresce dentro dela. As palavras da minha avó estão sempre ecoando na minha cabeça, sempre por perto. Desço a escada na ponta dos pés, atravesso a cozinha e vou até os fundos da casa, silenciosa como um camundongo no inverno. Quieta como uma semente que cai na terra no fim da primavera. Abro a porta do quarto da minha mãe e entro. Tem o cheiro dela, favos de baunilha e mel, sempre o aroma de mel. Ele gruda em seu corpo, em seu cabelo ruivo ondulado, favos de mel debaixo das unhas. Nunca dá para lavar direito, não completamente. 3 semanas atrás, ela saiu para uma entrega na cidade costeira de Sparrow, com 4 engradados de seu mel de trevo silvestre, guardados na traseira de sua caminhonete. Durante a lua cheia, ela coleta o favo pegajoso das colmeias silvestres, dentro do bosque de Vimy. Depois, com um funil, o coloca em potes e os leva para pequenas boutiques e mercados de comida orgânica ao longo da costa oeste. As lojas pagam um preço alto pelo mel do bosque de Vimy, considerado o mais doce que a verdadeira cana-de-açúcar e capaz de curar todo tipo de doenças de pele, incluindo urticárias e era venenosa e queimadura de sol. Não falo com ela desde que partiu, já que os telefones não estão funcionando e a estrada está bloqueada. Mas estamos acostumadas com tempestades de inverno, com o isolamento. E embora talvez eu devesse me sentir sozinha, isolada ou com medo sem ela, não é assim que eu me sinto. Eu e ela sempre fomos mais diferentes do que parecidas. Sou a filha que quer ser uma Walker e ela é a mãe que finge não ser. Nem uma Walker, nem uma mãe. Ela se sente traída pela minha curiosidade, pela minha necessidade de conhecer nosso passado, de saber quem eu sou, de entender a escuridão que habita em minhas veias. E eu me sinto traída por ela. Seu silêncio quando está em casa, sua recusa em falar sobre minha avó ou sobre as Walker que vieram antes de nós. Prefiro quando ela está fora, quando posso ficar sozinha na casa antiga. Minha mãe nunca foi de se preocupar comigo de qualquer forma. Ela sabe que eu consigo me virar sozinha até a estrada descongelar. Eu conseguiria me virar sozinha mesmo se ela nunca mais voltasse. Em seu quarto, eu me ajoelho no chão e estico os braços embaixo da cama. Vejo uma vela queimada pela metade. Bolas de poeira saltam para o longe e vejo uma meia amarela clara sem par. Então, finalmente encontro a caixa de madeira que ela mantém escondida. Eu a puxo, pousando-a no chão à minha frente, e depois abro a tampa com cuidado. Dentro dela tem uma variedade de recordações, fotografias antigas e cartas de família guardadas dentro de seus envelopes. O colar de pérolas da minha avó e uma caixinha de música velha que pertencia a Henrietta Walker. Heranças de família escondidas embaixo da cama e que serão esquecidas com o tempo. Coisas que fazem eu me lembrar de quem eu sou, que fazem eu me sentir menos sozinha. E embaixo de tudo, eu o encontro, o livro. Toco as palavras desbotadas escritas à mão na capa. Livro de feitiços do luar e remédios da floresta. E desenhado abaixo do título está uma bússola com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas não abro o livro ainda. Não aqui no quarto da minha mãe.
onde temo que ela possa sentir sua presença quando voltar. Perceber que me sentei no chão do seu quarto com um livro aberto à minha frente. Então, coloco-o embaixo do braço, o peso da história da minha família dentro das páginas, e saio do quarto com um cheiro de mel antes que deixe muitos sinais de que estive ali. Por conta do fogo crepitando no andar de baixo, até meu quarto está abafado quando volto. Então abro uma das janelas, deixando a espiral de neve entrar e se assentar no piso. Eu cresci neste quarto, neste sótão com a vista para o lago. Nasci aqui também, 17 anos atrás, sob uma lua cheia aquosa, enquanto uma tempestade inundava as margens do lago e as transformava num lamaçal. Todas as Walkers são trazidas ao mundo quando a lua está mais brilhante, como se nossa herança nos chamasse. Coloco o livro na cama, me sentindo uma ladra. O livro de feitiços será meu um dia, passado de uma Walker para outra. Mas por enquanto pertence à minha mãe, e ela nunca o abre, nunca o pega para folhear suas páginas. Para ela, é um fardo. Nossa história familiar é uma doença da qual ela não consegue se livrar. Quando eu era mais nova, minha avó ainda era viva. Ela trazia o livro para o meu quarto quando minha mãe saía para fazer as entregas. Sua mãe quer esquecer os velhos costumes, quem realmente somos. Era isso que vovó dizia. Vovó Ida se ajeitava na cama e virava as páginas do livro como se estivesse espanando a poeira e revelando artefatos do passado. Seus dedos enrugados e trêmulos conheciam as páginas de cor. A memória me causa uma dor no peito, lembrando da doçura em seus olhos cinzentos, o tenor suave e sábio de suas palavras. Ela lia passagens para mim aos sussurros, como se as paredes pudessem nos denunciar. Páginas e páginas de anotações, receitas e desenhos feitos à mão. Havia instruções sobre como decifrar teias de aranhas feitas por aranhas-pimenta para prever o clima. Como encontrar espécies preciosas de framboesas, usadas durante a gravidez para saber se era um menino ou uma menina, chutando dentro da barriga. Minha avó lia para mim receitas antigas escritas por Scarlett Walker, Florence Walker e Henrietta Walker, mulheres que mais pareciam personagens do folclore do que pessoas reais, que viveram nesta casa e caminharam pela floresta, colhendo prímulas e cicutas, que tinham mais poder do que temo jamais poderei ter. Algumas receitas eram bastante inofensivas, instruções para assar tortas de pera espinhosa com especiarias ou uma receita particularmente complexa de guisado de rutabaga e salsa. O melhor método para infundir o chá de zimbro e como colher raiz de milefólio no outono. Mas outras eram para invocar coisas que eram mais feitiçaria do que medicina da floresta. Como fazer um morcego caçar um camundongo doméstico. Como cultivar morangos silvestres, samambaias-espadas e murtas de cheiro, para proteção e adivinhação. Como ver os mortos vagando entre as lápides. Não havia índice no final do livro, nenhuma lógica na ordem das receitas e dos feitiços. As coisas foram simplesmente anotadas em sucessão, de uma Walker para outra. O livro é manchado de chá e chocolate, e as primeiras páginas são completamente legíveis. A tinta completamente apagada pelo tempo. E de tantas em tantas páginas, uma breve história foi escrita. A história de uma Walker que já viveu, e como morreu, registrada como um inventário de família. Para que nenhuma narrativa, nenhuma mulher fosse esquecida. Mas, depois que minha avó faleceu, apenas uma semana após o meu aniversário de 15 anos, minha mãe pegou o livro e o enfiou dentro da caixa de madeira embaixo da cama. Como se ela não confiasse em mim com ele, como se estivesse tentando apagar a memória da minha avó e de todas as Walker junto com o livro. Mas ela não pode apagar o nosso passado, não pode tirar o luar de nossas veias. Minha mãe só queria ser normal, deixar o passado onde ele está, não ser mais chamada de bruxa ou esquisita, ou ser obrigada a evitar olhares de soussaio sempre que vamos à cidade, ouvindo uma última palavra murmurada de como as aranhas habitam em nosso cabelo e besouros vivem debaixo de nossas unhas dos pés. Somos Walker, e nossas ancestrais viveram nesta floresta desde muito antes de os primeiros garimpeiros levantarem acampamento ao longo do Rio Black. Viemos desta floresta, das raízes, salmouras e pedras desgastadas pelos elementos. Somos as filhas da floresta. Uma não pode viver sem a outra. Eu me sento de pernas cruzadas no lençol branco. A neve flutua para dentro do meu quarto, prendendo-se em meu cabelo e pousando sobre fim.
que está encolhido no chão, com o focinho embaixo do rabo. Abro a capa do livro e me deparo com um aroma bolorento de âmbar queimado e jasmim, assim como nas noites com a minha avó. Uma vibração começa em meu peito, um tipo peculiar de dor. A emoção e o medo saltitando pelo meu corpo. Se minha mãe descobrir que tirei o livro debaixo de sua cama, ela vai ficar furiosa. Vai escondê-lo onde nunca conseguirei encontrá-lo novamente. Talvez até o destrua. Mesmo assim, me debruço sob as páginas, e meu cabelo se solta da trança, fino e preto como nanquim, igual ao da minha avó. Até a inclinação robusta do meu nariz, a tempestade escura escondida atrás dos meus olhos, a curva melancólica dos meus lábios, tudo vem dela. A lembrança da minha avó sempre escondida em meu rosto. O peso da pedra da lua faz o anel deslizar em torno do meu dedo, enquanto passo os olhos por receitas e desenhos traçados em carvão, até encontrar o que estou buscando. Uma preparação simples, um vinco branco dobrado na página, onde o livro foi aberto inúmeras vezes. A receita não é exatamente um feitiço, mas minha avó a fazia nos meses frios de janeiro, para esquentar os ossos gelados, acalmar a tosse, levar a circulação de volta aos dedos dormentes. Em silêncio, desço as escadas até a cozinha. Os ingredientes são fáceis de achar. Existe um armário inteiro cheio de jarros de vidro com ervas secas, raízes em pó e líquidos perfumados com descrições escritas à mão. Tem até um pote marcado como água do lago, para caso uma receita precisasse ser feita às pressas e não houvesse tempo de caminhar os poucos metros até ele. Minha mãe manteve o armário abastecido, sem nunca jogar nada fora, por mais que não use as ervas. Não como minha avó fazia. Despejo os poucos ingredientes na mesma tigela de cobre que ela usava. Cravo moído e cardamomo em pó, uma pitada de lírio do dia e raiz de bardana, e um toque de uma tintura rosa avermelhada, intitulada Bero. Peneiro a mistura em um saquinho de algodão. Depois, atravesso a sala de estar até Oliver. Seu cabelo está seco agora, escuro e ondulado, e ele não se mexe quando coloca o saquinho de algodão embaixo das cobertas, ao lado de suas costelas nuas. Seu peito sobe, o peso lento e compassado de seus pulmões se expandindo. Um arrepio o atravessa e suas pálpebras tremulam, seu corpo enrijecendo por um breve momento, estimulado por algum sonho que não consigo ver. Ele me lembra um animal à beira da morte, sofrendo, lutando para sobreviver. Eu poderia entrar debaixo das cobertas e colocar os braços em volta de seu peito, sentir seu coração com a palma da mão, esperar que o calor retornasse à sua pele antes de voltar para minha cama. Mas ele é um garoto que eu não conheço, um garoto que tem o cheiro da floresta agora, que me lembra as árvores de inverno, altas e esguias, com cascas ásperas e grossas, capazes de rasgar a carne, sem arestas suaves. Recupero o fôlego e me afasto. Ele é um garoto que eu não conheço. Repito para mim mesma. É um garoto com seus próprios segredos, diferente de todos os outros, em sentidos que não consigo entender, não consigo apontar. A receita instrui que as ervas sejam mantidas perto do corpo enquanto se dorme, por 3 noites seguidas, para que o frio seja expulso dos ossos. É tudo o que posso oferecer a ele, tudo o que sei fazer. Sou uma walker sem magia de verdade, sem uma dádiva noturna. Isso vai ter que bastar. De volta ao sótão, fecho o livro e me afundo sob as cobertas, tentando não pensar no garoto. Um estranho dormindo no andar de baixo. Falta pouco para amanhecer, e a luz, através da janela do meu quarto, assume um tom carmim de rosa. Puxo as cobertas até o queixo, implorando para o sono me encontrar, me levar e me dar pelo menos 1 hora de descanso. Mas meu coração continua acelerado. Um incômodo que não passa. Não é apenas um garoto no andar de baixo, é outra coisa. A mariposa que vi no bosque, com as asas brancas partidas e os olhos pretos redondos. A mariposa é um aviso, e sei o que isso significa, sei o que está por vir. Volto os olhos para a parede acima de mim, onde uma coleção de itens recolhidos na floresta está fixada na madeira. Pedaços de musgo e folhas de bordo seco, a asa de um corvo e um ovo quebrado de pega, sementes de amelanqueiro e outras coisas encontradas no chão da floresta. Uma dezena de flores silvestres secas penduradas na viga, pólen empoeirado caindo em meus travesseiros. Dá sorte trazer a floresta para dentro de casa, deixar que ela cuide de você durante o sono. Essas coisas me protegem, me trazem bons sonhos, mas não essa noite.
Mesmo com a janela aberta, mesmo com a neve se acumulando no piso, soo embaixo das cobertas, minha bochecha grudando no travesseiro. E em meus sonhos febris, tenho a sensação estranha de que pela manhã Oliver vai ter sumido, derretido no chão, como um garoto feito de neve. Um truque do bosque, como se ele nunca estivesse estado aqui. Capítulo 4. Nora. Suor escorre da minha testa e arranco as cobertas, com calor e desorientada. O sol da manhã é uma esfera de luz difusa através da janela do meu quarto, e Finn está arfando ao lado da escada, a língua para fora por causa do calor do sótão. Saio da cama sentindo-me zonza, os nervos à flor da pele, e Finn me segue escada abaixo. Os dois precisando do alívio gelado do ar fresco. Algo para apagar os sonhos febris que ainda ecoam dentro de mim. Aqueles dos quais não consigo me livrar. Mas quando chego ao último degrau, paro de repente. Na sala de estar, o fogo queima abaixo, mal passando de uma faísca dentro da lareira. No sofá está a pilha de cobertores e a almofada amarrotada e afundada onde ele dormiu. Mas nada de Oliver Huntsman. Abro a porta da frente e saio às pressas para a neve. O ar frio inundando meus pulmões, queimando as pontas das minhas orelhas. Uma fina pontada de pânico se crava entre minhas escápulas. Não porque eu esteja preocupada com ele, mas porque não tenho como ter certeza de que ele realmente esteve aqui. Que não o imaginei, um garoto feito de neve e estrelas escuras. E quando o sol nasceu, ele voltou a se transformar em pó e desapareceu. Paro na varanda e observo as árvores, à procura de pegadas na neve, de algum sinal de que ele saiu às escondidas durante a noite, que voltou ao bosque de Vimy, e então eu vejo. Um contorno sujo em meio às árvores, entre a casa e o lago congelado. Enquanto a neve cai do céu cor carvão, o ar se prende em meus pulmões, um calafrio rebelde subindo pela minha nuca. É ele. Ele está usando as roupas de ontem, agora secas, e talvez seja apenas a luz da manhã, toda turva, esquisita e bela. Mas ele parece estranhamente valente, como um garoto prestes a partir em uma jornada. Uma aventura perigosa da qual ele certamente não voltará. Neve cai do céu cor de carvão, e ele se vira, sentindo que o observo. Seus olhos esguios, verde esmeralda, me encaram, em resposta com uma dureza que não consigo interpretar. E em sua mão, vejo o saquinho de algodão com ervas que coloquei ao seu lado enquanto ele dormia. Você está bem? Pergunto, chegando à beira da varanda, mas as palavras parecem inúteis, ressecadas pelo ar frio assim que deixaram meus lábios. Eu precisava tomar um ar, ele diz, ajeitando os pés na neve. Estava torcendo para o sol ter saído. Ele ergue os olhos para o céu, onde as nuvens escuras esconderam o azul atrás delas. E me pergunto se ele pensou que a luz do sol o aqueceria, o curaria. Um bálsamo para sua mente cansada, que poderia lhe devolver suas memórias com uma única inspiração rápida. Seus dedos apertam um saquinho de ervas, e ele baixa os olhos para ele. As sobrancelhas franzidas, como se não se lembrasse o que estava segurando. Fiz para você ontem à noite. Explico, sentindo uma pontada de vergonha. Ervas de bruxa de uma garota bruxa. Sou uma Walker, que nunca quis ser outra coisa, mas também não quero que ele olhe para mim como os outros alunos da escola olham, como os outros garotos do acampamento olham, como se eu fosse um monstro, estranha e sinistra, e cheia de maldade no coração. Quero que ele me veja apenas como uma garota. Vai ajudar a aquecer você. Acrescento, como se isso tornasse tudo menos estranho. Como se um saco de ervas fosse tão comum quanto uma colher de xarope de morango antes de ir para a cama. Mas seus olhos se suavizam, sem medo, sem restrições. Você precisa dormir com ele nas próximas 2 noites, digo, embora não ache que ele vá ficar com aquilo, um estranho saco de ervas com cheiro forte. Ele faz que sim, e quando ele fala, sua voz é rouca e rasgada. Obrigado. Finn desce os degraus da varanda e esfrega o focinho na neve, farejando algum cheiro através da névoa baixa da manhã, passando pelas pernas de Oliver. Outra tempestade está a caminho, digo enquanto um vento gelado agita o lago, implacável e cruel. Ele sopra por entre as árvores, fazendo meu rosto arder, e uma sensação de déjà vu se espalha por mim tão rapidamente que quase não noto. Como se eu já tivesse estado ali antes, olhando para Oliver parado entre as árvores, com sua boca contraída em uma linha. Ou talvez eu o veja de novo. O tempo avançando por um breve momento e depois voltando. Conto os segundos, pisco e quando abro os olhos, a sensação já passou. Oliver abaixa os olhos e queria poder arrancar as palavras de sua garganta. Queria saber o que ele estava pensando.
mas ele está tão mudo quanto as lebres que se sentam na varanda na primavera. Espiando através das janelas, divagando em seus pensamentos dóceis e insondáveis. Como ele ainda não responde, limpo a garganta, me preparando para a pergunta que preciso fazer, aquela que fervilhou dentro de mim a noite inteira, queimando buracos de dúvida em minha pele. Como você foi parar no bosque de Vimy? Como sobreviveu naquela floresta escura e terrível por 2 semanas, no frio? Era o que eu realmente queria dizer. Seus olhos se voltaram para mim, mas dessa vez sua boca está curvada para baixo, uma expressão intrigada, se formando em suas sobrancelhas. Bosque de Vimy? Ele pergunta. Foi onde encontrei você. Ele abana a cabeça. Não sabia. Ele responde primeiro, então acrescenta. Não lembro do que aconteceu. Sinto algo percorrer minha espinha, desconfiança talvez. É perigoso lá. Você poderia ter morrido. Ou se perdido e nunca mais encontrado a saída. Mas você entrou no bosque de Vimy. Ele aponta. Sua expressão é calma, enquanto meus pensamentos rodopiam em círculos, dando voltas e voltas sem parar. Era lua cheia ontem à noite, e sou uma Walker. Disse a ele rapidamente. Tudo o que você ouviu sobre mim é verdade. Pensei, mas não o disse. Todas as histórias, os rumores passados entre os garotos do acampamento, a palavra dita aos sussurros, bruxa. Se ele tivesse crescido aqui, conheceria a lenda sobre minha família. Todas as histórias sobre as Walker, de Scarlett Walker, que encontrou seu porco de estimação no bosque de Vimy, onde ele havia assumido um tom de branco acinzentado depois de comer uma porção de mirtilos brancos raros. De Una Walker, que conseguia ferver água só de bater com uma colher na panela. Ou de Madeleine Walker, que conseguia capturar sapos em potes para impedir as pessoas de revelar segredos. Mas Oliver não conhece essas histórias, as lendas que sei que são verdadeiras. Ele sabe apenas o que os garotos dizem, e a maioria de suas histórias são mentiras, nascidas do medo e do despeito, não da realidade. Ele não sabe que as Walker conseguem entrar no bosque de Vimy porque nossa família é tão antiga quanto as árvores, que somos feitas da mesma fibra e poeira, das mesmas raízes e sementes de dente de leão. Mas, de alguma forma, esse garoto entrou na escuridão do bosque de Vimy e saiu de lá ileso. Saiu vivo, como se alguma forma estranha de magia estivesse em ação. Como você sobreviveu lá dentro? Insisto, observando seu rosto em busca de algum sinal de mentira, de algo que ele esteja tentando esconder. Ele remoe a pergunta, deixa que passeie em sua mente, e quando abana a cabeça, me pergunto se realmente não sabe. Talvez sua mente tenha apagado o que precisa ser esquecido. As coisas desagradáveis. Melhor não se lembrar do bosque, ou do quanto a escuridão pode ser tenebrosa. Engulo em seco, frustrada, cansada. Algo aconteceu com ele lá, mas ele não vai dizer, ou realmente não se lembra. E meus pensamentos estranhamente voltam à mariposa e suas asas brancas no céu escuro. A memória do bater de asas em meio às árvores, levando-me até Oliver, onde ele jazia na neve. Pestanejo e cruzo os braços, desejando que essa lembrança vá embora. Talvez eu tenha me enganado. Talvez não tenha sido uma mariposa de ossos. Talvez era só uma mariposa comum da floresta, gigante e branca como a neve. Uma mariposa que não era nenhum tipo de alerta. Talvez. Melhor levar você de volta para o acampamento, digo, soltando o ar. Seus ombros se afundam e seu rosto se contrai. Está na cara que ele não quer voltar para lá, para o acampamento. Mas não posso ficar com ele. Achado não é roubado. Ele é uma coisa perdida que pertence ao acampamento Jekyll para rapazes rebeldes. Não posso ficar com ele e colocá-lo no parapeito da janela para espanar e admirar, mesmo que eu queira. Ele assente em um gesto solene. É melhor irmos antes que a tempestade piore. Acrescento. O céu ficou da cor de um hematoma rompido antes de começar a cicatrizar, e o vento açoita as árvores, soprando a neve do lago. Oliver ergue os olhos, e há uma inquietação neles que revela algo a mais. Medo, talvez, nervosismo, ou só falta de sono. Ele concorda. Finn choraminga na varanda, com os olhos grandes e cheios d'água. Ele não quer ser deixado para trás, mas é mais seguro se ele ficar. No verão, muitos turistas acham que Finn é um lobo puro sangue, perigoso e selvagem, e talvez eles estejam certos. Quando ele surgiu na nossa porta, 2 anos atrás, arranhando a madeira para que o deixássemos entrar, ele parecia metade lobo, metade collier, com um brilho meio selvagem nos olhos, como se pudesse desatar a correr de volta para o bosque a qualquer momento, retornando ao lugar onde pertence.
Até os garotos do acampamento, que já ouviram de longe, costumam gritar, achando que tem um lobo rondando a floresta. Isso quando não arremessam pedras nele. Eles têm medo, e o medo pode levar as pessoas a fazer bobagens. Fica, digo, dando uma palmadinha na cabeça de Finn. E eu e Oliver cortamos por uma trilha entre as árvores, seguindo a margem. À nossa esquerda, a superfície congelada do lago é uma rede de fraturas cruzadas em direção ao centro. Nos meses mais quentes, a água é de um azul suave, cristalino e ameno. Mas agora o lago está adormecido, preto, sombrio e frio como ossos congelados. Os outros no acampamento dizem que ele não tem fundo. Oliver comenta atrás de mim, nossos pés furando a neve, nossa respiração formando fumacinhas brancas cada vez que soltávamos o ar. Ninguém nunca viu o fundo, respondo. Nem encostou nele. Às vezes paro à margem e me imagino afundando e afundando e afundando, naquela água escura, e sinto ao mesmo tempo uma estranha adrenalina de curiosidade. O que aguarda lá embaixo onde a luz do sol nunca brilhou? O que espreita no ponto mais profundo? Que monstros escondem onde ninguém consegue enxergar? Então você acha que é verdade? Ele pergunta, parando para observar o lago. Sua voz é forte, uma gravidade que não estava lá ontem. Talvez as ervas estejam surtindo efeito. Mordo o lábio e ergo os ombros. Quando você mora aqui por muito tempo, começa a acreditar em coisas que não acreditaria no mundo lá fora. Respondo, certo de que ele não vai entender o que quero dizer. Sinto seus olhos sobre mim, o verde de seus olhos verdes demais, e então ele ergue a mão na minha direção. Seus dedos mal encostam no meu cabelo, fazendo cócegas no ponto macio atrás da minha orelha. Uma folha. Ele explica, tirando-a e a mostrando para mim. Uma folha amarela de 3 pontas com as bordas douradas repousa em sua mão. Estava enroscado no seu cabelo. A proximidade dele me deixa tensa e passo os dedos rapidamente por entre as mechas do meu cabelo. Acontece muito. A floresta gruda em mim. Respondo baixinho, desviando os olhos e sentindo minhas bochechas corarem. O sorriso dele é grande e cheio, e é a primeira vez que o vejo. A leve curva de seus lábios, a inclinação oblíqua para um lado, o piscar de seus olhos como se ele fosse gargalhar. Não deixo que ele veja um sorriso tentando atravessar meus lábios. Sei que ele me acha esquisita, a garota que faz poções e cujo cabelo é um emaranhado de folhas. Com certeza uma bruxa, não poderia ser outra coisa. Dou as costas para ele e seguimos em frente. Depois de cerca de 1 quilômetro em volta da extremidade norte do lago, chegamos ao acampamento. O primeiro posto avançado construído nestas montanhas. As primeiras estruturas a serem erguidas em meio às árvores. O acampamento Jackwell para rapazes rebeldes foi fundado há 50 anos, construído a partir de resquícios da antiga colônia de mineração de ouro. No início do século XX, mineradores fizeram fortuna nessas montanhas, garimpando ouro ao longo da margem do rio Black. E até o próprio lago concedia grãos de ouro em pó nos primeiros anos, mas não mais. O ouro acabou faz tempo. Agora, 2 dezenas de cabanas ficam em meio às árvores cobertas de neve, com vários edifícios menores em formatos estranhos ao longo da margem, incluindo um galpão de manutenção e uma casa de bombas que antes faziam parte da cidade de mineração deserta. A neve no acampamento está coberta de pegadas, as botas de 4 dezenas de garotos serpenteando de um lado para o outro, indo e vindo de uma cabana a outra. No verão, o acampamento é um caos de garotos, jogando futebol e frisbee, e cruzando a água em canoas e barcos, que eles mesmos construíram. A maioria quase sem condições de navegar. Pingentes de gelo pendem no beiral do refeitório, e subimos os degraus para 2 enormes portas de madeira. Dá para ouvir do outro lado a cacofonia baixa de vozes. O café da manhã do acampamento está sendo servido. Volto a olhar para Oliver, seus ombros erguidos contra o frio. Tenho o pensamento distinto de que talvez eu devesse levá-lo de volta para casa, escondê-lo no sótão e protegê-lo. Mas eu sei, não posso ficar com ele. Você vem? Pergunto, a hesitação na minha voz embargando cada palavra. Talvez ele esteja se preparando para a punição que vai enfrentar quando os orientadores virem que ele voltou. Talvez preferisse ter continuado no bosque, deitado de costas na neve, perdido. Mas não posso levá-lo de volta ao bosque. Uma coisa encontrada não pode ser desencontrada. Ele faz que sim com a cabeça, então empurro uma das portas pesadas de madeira e atravessamos. O estranho clamor de vozes e o ar denso e esfumaçado nos atingem assim que entramos.
É como sair de um mundo onírico, silencioso e abafado pela neve para um mundo desperto, barulhento e movimentado. E meus olhos e ouvidos levam um momento para se acostumar. O refeitório é amplo, imponente e parece capaz de suportar 1000 anos de nevasca e ventos antes de se deteriorar. Uma chama queima em uma lareira de pedra imensa na parede ao lado esquerdo, e o ar tem um cheiro de torrada queimada e um tom fosco e opaco, como se o ar lúgubre do inverno estivesse tentando se infiltrar. 2 mesas compridas de madeira estão postas com velas que iluminam os rostos dos garotos sentados, e o clamor de suas vozes ecoa do teto alto de madeira. A maioria está tomando café da manhã, garfos raspando nos pratos e suco de laranja espirrando nas mesas. Mas alguns estão no fundo do salão, jogando ping-pong perto da lareira. Já estive aqui algumas vezes. O acampamento dos garotos dá uma reuniãozinha todo verão e inverno, quando eles convidam moradores de Forhaven para uma festa despretensiosa, com música e passeios pelo antigo entreposto de mineração. São as garotas de Forhaven que costumam vir, para ver os garotos e beijá-los atrás das árvores da região. Minha mãe insistiu para que eu fosse nos últimos 2 anos. Disse que seria bom conhecer gente nova, fazer amigos. Como se faltasse em minha vida um clã de garotas para convidar para festas do pijama na varanda durante o verão, com os sacos de dormir espalhados sobre as estrelas. Como se eu não fosse perfeitamente feliz sem essas coisas. Como se o bosque, Finn e um sótão cheio de livros e coisas perdidas não me bastassem. Eu e Oliver paramos por um momento, esperando alguém olhar em nossa direção, nos notar. Oliver Huntsman voltou. Mas eles continuam enfiando garfadas de waffle encharcado de xarope na boca, bebendo suco de laranja e rindo tão calorosamente que fico surpresa por eles não se engasgarem. Oliver encara o cenário cheio de garotos como se estivesse tentando identificar o nome e rosto das pessoas que conhecia antes de desaparecer, mas que agora não passam de um borrão confuso. Ele descruza os braços e vira o rosto para mim, uma linha rígida de tensão descendo de suas têmporas até o queixo. "Obrigado", diz ele, "por me deixar ficar na sua casa ontem à noite." Não há nenhuma ternura em seu olhar, e uma pedra fria de dúvida se instala em meu peito. Talvez eu o tenha salvado do bosque, mas trazê-lo aqui de volta parece errado. Pior do que a escuridão da floresta e a promessa de morte. Obrigo meus lábios a sorrirem, mas tudo o que digo, tudo o que sai do meu peito é: de nada. Este é o lugar dele, em meio a um mar de garotos. Ele se vira sem dizer mais nenhuma palavra, sem nem mesmo um tchau, e avança pela fileira de mesas, se misturando aos outros garotos. Fico esperando que alguém o reconheça, que grite seu nome, mas nada acontece. O refeitório está escuro demais, difícil discernir um garoto dos outros. Um garoto que já esqueceram. Mas tenho certeza de que assim que os orientadores do acampamento descobrirem que ele voltou, vão querer saber por onde ele andou e o que aconteceu. Ele vai falar a verdade? Que esteve no bosque de Vimy todo esse tempo? Ele sequer sabe a verdade? Sequer se lembra de como foi parar lá? Olho para ele, sabendo que pode ser a última vez que o vejo. Mesmo se ele ficar um ano inteiro no acampamento, ele vai ser só mais um garoto em meio à multidão de garotos sem nome. Eles vêm e vão, e logo ele vai embora também, levado de volta para o lugar de onde veio, para um dos estados planos ou úmidos, de volta para casa, para seus pais e amigos, e logo ele vai se esquecer deste lugar e da noite em que uma garota o encontrou no bosque e o deixou dormir na casa dela perto do fogo, uma memória antiga substituída por outras novas. Ele desaparece em meio à multidão de garotos. Minha primeira coisa encontrada, que era feita de carne e um coração palpitante, e agora ele se foi. Meu coração trai minha cabeça, contraindo-se, tornando-se côncavo, como se uma dor profunda e misteriosa o estivesse transformando em um grãozinho minúsculo. Uma sensação que não quero sentir, que me recuso a sentir. Dou as costas para as portas duplas, afastando esse sentimento, quando, pelo canto dos olhos, vejo uma figura se aproximando, alta, esguia e se movendo não com um passo estabanado de um jovem, mas com a tranquilidade de uma garota que se sente à vontade na própria pele. A charmosa Suzy Torres, com seu cabelo castanho amarrado em um rabo de cavalo na parte de trás da cabeça e cílios tão compridos que parecem asas de beija-flor. Ela vem na minha direção com os lábios abertos em um sorriso largo. "Nora!" Ela grita. Sinto minha bochecha se abrir e meu sorriso se fechar. "O que você está fazendo aqui?" Pergunto quando ela se aproxima.
Suzy mora em Fairhaven e frequenta o colégio Fairhaven. Só a conheço vagamente. Nossos armários ficavam perto um do outro no ano passado, mas nunca fomos amigas. Ela tem um grupo de melhores amigas que fazem tudo juntas e uma multidão de garotos que caem de amores por ela, enquanto eu não tenho nenhuma das duas coisas e tampouco quero tê-las. Ainda assim, vejo Suzy de tempos em tempos no lago, normalmente no verão, tomando sol perto da margem, deitada em uma toalha de praia com as amigas, besuntadas de óleo de coco e rindo tão alto que suas vozes chegam até o outro lado do lago. Ela normalmente tem um lance de verão com um dos garotos do acampamento, uma paixão sazonal que é trocada quando chega uma nova leva de rapazes. Sempre invejei a leveza com que o coração dela consegue voar de um ao outro, uma coisa fluida e maleável. Estou presa aqui desde a tempestade, ela diz voltando os olhos para o refeitório. Me esgueirei até aqui para ver Rich Wilkes. Não imaginava que nunca mais sairia dessas montanhas. Os orientadores do acampamento não ficaram nem um pouco contentes quando me encontraram escondida na cabana de Rhett. Mas o que eles vão fazer? Ela dá de ombros. Eles não têm como me mandar para casa. Ela desvia o olhar e os volta para mim, as sobrancelhas erguidas. Nunca em toda a minha vida odiei tantos garotos como odeio agora. Seu nariz se franze, como se ela não conseguisse se livrar do cheiro ruim de todos aqueles garotos, aglomerados, fedendo a fumaça de lenha e suor, presos na floresta. Então seus olhos se estreitam. Você mora do outro lado do lago, certo? Confirmo com a cabeça. É claro que ela sabe. Todos sabem onde as Walker vivem. A casa onde as bruxas praticam uma magia sórdida, onde as Walker lançam feitiços e bebem o sangue dos inimigos. A casa que a maioria dos moradores evita. O que você está fazendo no acampamento? Ela pergunta, com seus dentes brancos e brilhantes, e com a voz toda boba e animada, como se eu fosse só mais uma garota da escola, como se fôssemos amigas, do tipo que ficam conversando até tarde no telefone, dando risadinhas com os lençóis sobre a cabeça para abafar o som, algo que nunca tive, talvez nunca venha a ter. Uma pontada de dor acerta o meu estômago como uma pedra lançada em um lago profundo, afundando, afundando, até desaparecer. Encontrei aquele menino desaparecido e o trouxe de volta, digo a ela. Ela franze a testa como se a memória de um menino desaparecido a fizesse sentir estranhas pontadas de dor no peito. Pensei que ele estivesse morto. Ela responde com a voz tensa. Congelado em algum lugar do meio da neve e que o encontrariam na primavera. Com isso, ela estremece, mas sua descrição soa estranhamente insensível, como se morrer no bosque fosse comum por essas bandas. Um garoto morto facilmente substituído por tantos outros. Ergo uma sobrancelha e ela enrola o cabelo comprido e escuro sobre um ombro, batendo o pé no chão como se estivesse ficando impaciente. Nossa conversa começou a entediá-la. As velas ao longo das duas mesas compridas bruxeleiam por um momento, fazendo sombras dançarem nas paredes, e Suzy cruza os braços, aproximando-se de mim. Ela abaixa o queixo como se não quisesse que ninguém ouvisse o que está prestes a dizer. Este lugar me dá arrepios. Dá arrepios em todo mundo. Respondo, observando as formas estranhas que a luz das velas formam no teto alto. Mãos, rostos e ossos que se contorcem em ângulos estranhos. Os garotos sempre se queixaram que o acampamento é mal assombrado, que os fantasmas dos garimpeiros fazem barulhos pelos corredores e se balançam nas árvores à noite. Eles não estão acostumados a viver na floresta, com o constante arranhar de galhos contra as janelas e o vento no pescoço nu enquanto dormem. Pois é, ela concorda suavemente, mas dá para ver que sua mente já está mudando de assunto, uma inquietação percorrendo sua pele. Ela esfrega as palmas das mãos nos braços e desvia os olhos, mordendo os lábios. Não aguento mais ficar aqui, murmura mais para si mesma. Ela baixa o queixo junto ao peito e respira devagar, como se estivesse tentando fingir que está em outro lugar. 3 batidas com o calcanhar e puf, ela estará de volta em casa, em vez de presa nessas montanhas, convivendo com todos esses garotos horríveis. A luz das velas tremulam novamente, e o vento balança as paredes robustas, mas uma forte tempestade se aproxima. Escuto a lufada de ar logo antes das portas duplas atrás de nós se abrirem, empurradas pelo vento, e batem contra a parede, com um estrondo alto. Em um instante, todo o refeitório é mergulhado na escuridão. Todas as velas se apagaram. A chama, na outra extremidade, reduzida a brasas. Cadeiras raspam pelo piso de madeira. Pratos são empurrados para o lado e talheres caem. A luz tênue e cinza do dia atravessa a porta aberta, mas está longe de ser suficiente para iluminar o refeitório escuro. Certo, pessoal, se acalmem,
ressoou uma voz do outro lado da escuridão, um dos orientadores do acampamento. Sentem-se, vamos fazer a contagem. Uma lanterna se acende do outro lado do refeitório. E depois mais algumas. Os feixes de luz sinistros iluminando os rostos e as paredes altas. Por favor, posso ficar com você só até a estrada ser liberada? Suzy diz furtivamente, como se cada palavra fosse um segredo. Sinto minhas duas sobrancelhas se erguerem. Suzy Torres nunca pôs os pés dentro da minha casa. Suzy Torres nunca seria pega conversando comigo nos corredores do colégio. Nunca me convidou para se sentar com ela no refeitório durante o almoço, nem me chamou para nenhuma de suas festas de aniversário. E agora quer passar a noite comigo, na minha casa. Estou dormindo numa cama dobrável, em um quarto perto da cozinha. É o único lugar que não é compartilhado com os garotos. Não aguento mais. Ela insiste, pressiona. Os brancos de seus olhos brancos demais. Uma lanterna é acesa e lança mais uma luz pelo refeitório enquanto os garotos voltam às mesas compridas de madeira. Eu começo a abrir a boca, mas Suzy me interrompe. Pelo menos até os telefones voltarem, daí posso ligar para meus pais. Eles vão dar um jeito de me buscar. Seus olhos encaram os meus agora, suplicantes. Seu cabelo está caído sobre o rosto e seus dedos se contraem como se houvesse uma coceira em algum lugar que ela não consegue alcançar. Sinto pena dela, vendo a curva desesperada de sua boca, as bordas lacrimejantes de seus olhos. Também não gostaria de dormir aqui neste lugar frio e úmido. E uma parte de mim, uma parte que prefiro ignorar, acho que pode ser bom ter outra pessoa em casa, para preencher o silêncio. Ontem à noite, dormir no meu quarto com Oliver no sofá no andar de baixo pareceu estranhamente reconfortante, mais um corpo quente e um coração batendo dentro das paredes. Está bem, digo por fim. Um sorriso se abre no rosto dela, revelando dentes perfeitamente alinhados. Vou pegar a minha mochila e te encontro lá fora. Faço que sim com a cabeça e ela dá meia volta, cruzando o salão imenso e desaparecendo por um vão escuro que deve levar de volta à cozinha. As velas voltam a ser acesas sobre as mesas, chamas se tornando pontinhos de luz na escuridão, iluminando as paredes. Mas antes que eu consiga sair pela porta aberta, noto algo descendo do teto, algo que eu não conseguia ver antes na escuridão. Uma mariposa. Devia estar pairando sobre as vigas e agora tremula pelo ar, atraída pela luz das velas. Seu corpo, branco acinzentado, é mais pálido do que deveria ser. Suas antenas longas demais e esbranquiçadas. Não é uma mariposa comum. É do mesmo tipo que vi no bosque de Vimy, uma mariposa de ossos. Vê-la novamente é como uma faísca contra minhas pálpebras, fria como uma geada em janeiro, impetuosa como um vento de fevereiro. Como uma premonição, mas nunca consegui prever o que está por vir, ao contrário de Georgette Walker, minha tia bisavó, cuja dádiva noturna lhe permitia ver o futuro em gotas de orvalho suspensas na relva. Esta sensação é outra coisa. Uma certeza resistindo no fundo da minha garganta, uma dor surda e estagnada, um zumbido em meus ouvidos. Viro as costas com o calafrio descendo pela minha espinha e corro para fora, antes que os instrutores decidam que eu preciso ser contada junto com os outros. Minhas mãos tremem ao lado do corpo e meu coração bate forte contra os ossos delicados da minha costela. Apoio o ombro em uma das colunas grandes que sustentam a varanda, tentando recuperar o fôlego, piscando para tirar a neve dos olhos, piscando para tirar a imagem residual de asas gravadas em minhas pálpebras. Eu disse a mim mesma que a mariposa que vi no bosque era apenas uma mariposa noturna comum, uma mariposa de inverno da cor da neve. Nada além disso. Mas eu estava enganada. É do tipo que devo temer, do tipo que é mencionado inúmeras vezes no livro de feitiços. Desenhos a carvão de asas rasgadas em forma de fita nas pontas, patas lanosas, pequenos olhos pretos e redondos que buscam apenas uma coisa: morte. Meus olhos estão lacrimejando por conta do frio e minha cabeça lateja. Uma névoa cai sobre o lago, um manto tão denso quanto a fumaça úmida de amieiro, e faz eu me lembrar do dia em que enterramos minha avó no pequeno cemitério a oeste do lago, o lugar onde os antigos garimpeiros jazem debaixo da terra, as lápides desgastadas e corroídas se afundando na terra escura. Névoa fúnebre, minha mãe disse naquele dia. Um clima que só é adequado durante o enterro, para o luto, para esconder as lágrimas que escorrem pelas bochechas, para anestesiar os corações partidos. Mas agora a névoa fúnebre caiu sobre o lago, descendo das montanhas em ondas infinitas. Um lembrete, ou talvez um aviso. É um bom dia para enterrar os mortos.